Olá, empreendedores, tudo bem? Nós estamos aqui no GPSecast, primeiro episódio da terceira temporada do GPSecast e hoje com a querida Paloma. Como vai, Reginaldo? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou muito honrada mesmo. A gente já tem uma relação aí de tempos e sempre admirando as pessoas que sentam aqui. Quero muito contribuir. Muito bem, é uma alegria muito grande, né? Eu falo que a cada temporada a gente vai elevando o nível, né, dos participantes. E isso é muito bom, né? É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. E antes de mais nada, já se apresenta, fala um pouco sobre quem é a Paloma e a gente vai entrar daqui a pouco em vários temas interessantes. Estou pronta, né? Vamos Bora lá, né? Bom, eu sou Paloma Hirakawa, eu sou empreendedora na área da saúde, estou há 23 anos em saúde, né? Mais precisamente aí 18 anos empreendendo. Então tive uma jornada pequena como colaboradora de outras empresas e uma bela de uma jornada empreendendo, sempre em saúde, né? Mas claro que chega um momento da vida, Reginaldo, que a gente começa a olhar todos os cenários. Então eu fui sócia fundadora da Ethics, uma empresa que começou como saúde ocupacional, e aí nós fizemos um hub de soluções dentro de saúde corporativa. Fui cofundadora da Safety AD, uma plataforma educacional que entregava treinamentos e cursos voltados para o mesmo cliente que já era atendido dentro da saúde corporativa, né? Então, muito treinamento normativo ali, principalmente, sobretudo depois da pandemia, isso ficou muito evidente. Então, se fez necessário trazer tecnologia e escala para isso. E depois me enveredei aí para o universo de health techs, essas startups, né, que para mim era um mundo muito desconhecido e dado a um conformismo, uma inquietude aí muito latente, eu entendi o que era realmente a possibilidade de ter liberdade geográfica, trabalhar de qualquer lugar, num sentido de o que eu posso fazer com o meu conhecimento para escalar e tornar a saúde mais acessível ainda, mudar o conceito de como as pessoas cuidam delas, entre elas, né, e a gente foi dando acesso. Então, me tornei sócia investidora, cofundadora da Clinacare, entrei como investidora, participei do conselho, depois acabei entrando na operação, porque como toda boa realizadora... Executora total, Executora, hein? A gente não consegue deixar, então, de repente, me vi como diretora de operações, depois assumi como CEO, até fazer um M&A nela o ano passado. Então, estou agora num novo desafio aí, trabalhando muito essa questão de venture capital, private equity, mas vamos falar sobre isso. Muito bem. E a sua formação original é direito, né? Pois é, como você começou a fazer direito, como é que surgiu aí esse link com a área da saúde, né? Porque, a princípio, né, você é uma empreendedora há mais de 18 anos na área da saúde, mas sua formação original é direito, né? Essa é a primeira pergunta, né? E eu tenho feito algumas palestras a convite de algumas associações, algumas entidades da saúde, e sempre vem essa pergunta, né? Por que alguém que formou em direito, numa área totalmente distinta, empreende e deu certo na saúde? E tantos profissionais que vivem a dor da saúde no dia a dia têm alguns desafios realmente de materializar aquela dor em um negócio, né? E como aconteceu comigo, Reginaldo? Eu brinco que até hoje eu sou uma grande vendedora, né? E esse acho que é o meu papel principal. Mas quando eu estava estudando direito, eu via que dentro das empresas, o maior passivo trabalhista e previdenciário, a lide, lá ali na frente do juiz, né, já estava num cenário em que a empresa tinha que correr atrás daquilo que ela deixou de olhar. Então, a dor do empresário era cuidar do seu negócio, e quando a gente ia para uma defesa trabalhista, sobretudo trabalhista, um acidente de trabalho, ou um colaborador que se acidentou, enfim, e está na Previdência, um limbo previdenciário gigantesco, eu tive um insight de que, assim, eu poderia apoiar o empresário. Eu era muito jovem, tá? Eu tinha 23 para 24 anos, mas eu já dizia, eu posso orientar esse RH, eu posso orientar esse técnico de segurança a fazer um trabalho preventivo, porque o empreendedor, ele perdia e o passivo trabalhista se aumentava porque ele não tinha documentos mínimos comprobatórios. Ou seja, não tinha o básico bem feito, né? O básico bem feito, um contrato estabelecido, né? Uma ficha de entrega de equipamento de proteção individual que garantisse, ou uma comprovação que ele foi treinado e orientado para usar daquela forma. Enfim, responsabilidades, empregador, empregado. E aí eu
tive essa ideia de que um ano antes de eu me formar, eu fui para fora do Brasil, fiquei 3 meses fora. Quando eu voltei, falei, cara, prevenção fora do Brasil funciona de uma forma muito verdadeira, é latente, é inato, né? Você entra dentro de algumas empresas, no Japão, por exemplo, e existe uma palavra que é segurança quando você entra. Eles não falam bom dia ou boa tarde, né? Anzen. Então, aquilo me deixou muito impactada. Eu, muito jovem, idealizadora, cheguei aqui muito entusiasmada e falei, vou abrir uma empresa... Cheia de vontade, né? Cheia de vontade, assim, né? Vou fazer acontecer. Falei, vou trazer isso, né? Porque, olha, eu vou ajudar as empresas. Mas é lógico que eu me esbarrei numa legislação totalmente esparsa, em uma questão cultural muito grandiosa sobre o que é implementar prevenção aqui. Mas eu fiz um movimento que eu recomendo hoje, foi o que balizou a minha vida toda. Eu fiz grandes conexões com quem poderia entregar para mim o que eu não tinha. Eu não tinha experiência, eu não era médica, eu não era engenheira. Então, eu me conectei com um médico que já estava no mercado há muitos anos, né, há 14 anos de mercado, e me conectei com um engenheiro que já tinha uma credibilidade. Falei, olha, vendeu, vendo, me ensina esse jogo que a gente vai fazer essa empresa dar certo. E foi assim que a minha primeira empresa surgiu. Esse é um segredo, né? Eu acho que esse é um dos motivos principais aqui do nosso podcast, é trazendo informação relevante aí para a nossa audiência, para os nossos amigos empreendedores. Quando a gente não sabe, cola em quem sabe, né? Acho que você está trazendo aí mais uma lição, né? Como a gente não sabe, cola em quem sabe. E é uma constante, né? Eu nem sabia de direito, porque enquanto estava na graduação, eu também trabalhava em outro segmento, no mercado financeiro, tá? Mercado de capitais, porque eu não consegui estagiar por uma questão de não ter recurso financeiro para isso, e me vi num cenário de que assim, eu nem vou ser advogada na prática e também não vou atuar com a medicina na ponta. Então, o que eu faço? Eu sei multiplicar essa informação para o meu cliente, eu sei ouvir a dor. Então, eu tinha essa escuta ativa, transformava isso na mesa com os meus sócios, que aí viraram sócios, médico, e a gente conseguiu entregando valor aos poucos para esse cliente, porque eu respeitava e entendia quais eram os meus pontos de fragilidade e o meu ponto de potência. Somamos força e a empresa deu certo, né? E vivi 15 anos à frente desse negócio que, enfim, fundamentou toda a minha jornada até hoje. Bom, que legal. E você, como advogada, com certeza vai poder explicar aí para os empreendedores a importância da formalização, né? Acho que um cuidado que hoje muitos empreendedores não tomam é justamente a questão de formalizar aquilo que foi combinado, né? Então, alguns estão vivendo na época do fio do bigode. Hoje são poucas pessoas que usam bigode, né? Então, nem bigode mais se tem para justificar as parcerias, né? Exato. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa percepção que você teve, né? E como isso foi importante para a sua jornada, né? Porque esse conhecimento que você adquiriu na academia de Direito lhe ajudou, né, a enxergar aí, até imagino que ler essa legislação rebuscada que nós temos, não só na área da saúde, mas... Eu que sou mais voltado para a parte de gestão, essa parte tributária, essa parte de legislação societária, que é extremamente complicada. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esses pontos cegos que os empreendedores vão deixando e que muitas vezes podem fazê-los cair, né? E aí, Reginaldo, enquanto você está construindo aí seu raciocínio, eu estou aqui pensando quantas coisas a gente pode falar sobre essa temática, que é óbvio, é a minha essência. Eu fui fazer direito exatamente porque existe esse olhar de querer fazer um caminho menos oneroso, né? Seja sobre a perspectiva do empreendedor, seja na perspectiva do empregado, né? E assim das relações comerciais. Então, não vamos falar só dos passivos que acontecem sobre aquilo que não é formalizado, mas quantas demandas você perde, inclusive com o seu cliente, por você não se mostrar minimamente organizado. Por quê? E eu vou traçar aqui meu raciocínio agora um pouco como empreendedora. Quando você começa empreendendo, muitas vezes você não tem grana. E aí você acha que é muito longe você ter... sabe aquela história, cresça... a gente sempre fala da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. E muitos empreendedores levantam essa bandeira. Primeiro o progresso, depois a ordem, né? E eu ainda acredito que dá pra gente fazer isso de forma alinhada e ordenada. Por quê? Né? Dá, por quê? Eu sempre digo assim, ó, tudo aquilo que é
investimento em crescimento da empresa, você tem que organizar antes. Você tem que fazer a organização para o progresso acontecer de uma forma sustentável. E aí eu tenho vários exemplos. Eu demorei para ter advogados, porque ainda que você se forma em direito, você tem que entender que o que você entende de direito previdenciário e trabalhista? Olha, eu entendo bem. E o que você entende de tributário? Nada. Eu não atuei. Então, você tem que ter alguém do teu lado que te ajude nisso. Direito empresarial. Hoje, muita gente se apoia no chat GPT para dizer, eu faço uma minuta. Não, existem nuances relacional, comerciais. Hoje a gente tem costumado falar, né, que hoje as pessoas têm usado inteligência para tudo. Eu falo que a inteligência artificial, ela é um ponto de apoio, né? Eu falo que ela é a rodinha da bicicleta, né? Mas não é a bicicleta. Exato. E uma coisa que as pessoas esquecem, né? A IA não tem jornada, né? Ela é criada a partir de uma consciência que foi gerada por um conhecimento prévio, né? E aí, automaticamente, ela vai se retroalimentando. Mas ela não tem jornada, né? Perfeito. Então, essa colocação, vamos falar 20 anos atrás, quando eu comecei esse processo, não existia nada disso. Eu digo que nessa hora a ignorância até vai a seu favor, né? Porque você segue, você vai fazendo. Já que eu abri o CNPJ, agora eu preciso rodar. A história daquele provérbio chinês, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez, é bem por aí. Então, nessa hora, você vai lá e executa. Mas, ao longo desse meu conhecimento mínimo do direito, eu sempre cuidei muito da formalização com o colaborador, né? Até trabalhando em saúde e segurança do trabalho, obviamente que você parte dessas premissas. Então, eu fazia isso dentro de casa. Isso foi muito legal. Lá não tinha essa coisa de, como que é o casa de ferreiro, espeta de pau. Não, lá em casa, lá na empresa, a gente fazia isso de forma muito organizada, com as regras, código de conduta, regulamento interno, ficha de entrega de uniforme. Então, todos os combinados, a ordem de serviço estava muito bem estabelecida. Então, a gente começou dali. Aí, depois, a gente escala isso para a sua relação com o cliente, porque você pega um contrato qualquer simples de relação, prestação de serviço, alinhamento de expectativa. Existe uma entrelinha de expectativa que você não vai conseguir provisionar tudo, mas o mínimo tem que estar estabelecido. E esse cuidado, Paloma, eu concordo com você, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo compliance, né? E eu costumo falar que, assim, que aquilo que você dedica em planejamento, você economiza na execução. Exato. E se você olhar, né, essa questão do contrato, da ficha de controle de EPIs, né, uma ficha de controle de ponto, são coisas tão básicas que você não vai precisar crescer para enxergar isso. Exato. Deveria começar já nesse processo. Agora, tem uma outra questão aí, na evolução das coisas, Reginaldo, sobretudo agora, que você comentou, as relações, né, a história do, não tem mais nem o fio do bigode, porque as pessoas não usam mais. Veja bem, uma situação delicada que eu estou acompanhando. Então, eu empreendi nos moldes tradicionais. Quando eu vou para essa jornada de health tech e startup, assim, ficou-se muito tempo com o conceito de oba-oba, né? Então, todo mundo tinha uma boa ideia, todo mundo queria escalar, todo mundo queria investir, fazer captações grandiosas. Valuation, assim, e aí você olha assim, né? Eu conheço pelo menos umas 8 técnicas para calcular valuation, nenhuma delas casava, né? Então, assim, a conta não fecha. Então, assim, nossa, da onde? Assim, o cara tirou do... Você tá entendendo? Então, eu vim para esse universo, né? E comecei a entender como as startups constroem isso. Por que esse valuation? Onde estão essa trilha de contratação dos colaboradores, que muitas vezes, num processo de informalidade, que a legislação, inclusive, não acompanha? E eu acho ótima essa mudança. Eu acho que eu sou super a favor desse crescimento, da autonomia, da liberdade, etc. Tá? Eu acho que essa junção geracional, fundamental. Mas a legislação de base, que ainda trazia um passivo grande para o empresário, não acompanhou essa mudança. E eu, como consultoria dentro das empresas, traz isso muito junto ao RH, sabe? Como a gente vai fechar essas lacunas que a legislação ainda não previu, mas que o mercado já está trabalhando nesse formato? Então, fizemos muito desenvolvimento de protocolos, de procedimentos, para ajudar
a empresa e o RH a não perder um bom talento, porque o cara não quer mais esse modelo tradicional de trabalho híbrido, se é remoto, se não quer mais o presencial, não quer mais estar num vínculo empregatício único, sobretudo na área de tecnologia. Sim. Então, a gente teve que ir Tecnologia driblando. e marketing é muito forte. Tecnologia né? e marketing. E a gente teve que ir driblando esses cenários ao longo do período. E hoje, eu super engajada com governança. O meu momento hoje é de entender como, ainda que seja uma startup, ainda que seja early stage, está iniciando a jornada e etc., dá para começar a olhar minimamente para a governança. Porque se a ideia do cara é criar uma startup para venda, ele vai ter que estar pautado minimamente em dados. E dados, E principalmente governança. dentro de uma formalidade mínima que vai garantir o quê? Que alguém que vai entrar num negócio não vai criar um problema para ele, né? Exatamente. E assim, enfim, passei por algumas jornadas dentro desse cenário, né? Organiza a casa, deixa dados trazer realmente as informações relevantes, formaliza as relações, sobretudo agora que a gente está muito conectado com essa questão do equity, né? Smart money, todo mundo dividindo ali uma fatia da tua empresa, diluindo a tua empresa. Cara, isso precisa ser construído de uma forma muito clara, porque lá na frente isso pode ser uma objeção até para um grande player que quer realmente entrar pesado para te fazer alavancar. Ela está tão Senão poluído. vira bolha, né? E aí a gente tem o exemplo daquela empresa indiana, né? Que estourou agora dias atrás, que eles eram uma empresa com 700 humanos e que respondiam como IA. E aí eles conseguiram enganar até a Microsoft, né? Porque a Microsoft certificou uma empresa lá na Índia, o Reino Unido investiu, né? Os Sim. investidores do Reino Unido investiram e minimamente ninguém foi ver onde era aquela empresa. Onde era Ele a falou assim, falharam no básico, que é assim, uma due diligence resolveria o problema, porque alguém teria falado assim, alguém foi lá na Índia ver se essa empresa existe? E os caras estavam no mercado desde 2016, levantaram $1,5 bilhões. E aí, um Isso. belo dia, acho que alguém adoeceu, falou assim, não está respondendo tão rápido. Eu disse, não, é que o cara rápido está doente. Está doente, exato. E alguém descobriu, né? Uma empresa ficou com o valor em aberto e falou assim, pô, congelou o valor, pediu a concordata, não, pediu a Recuperação falência. judicial, A falência, entrou né? ali. No mercado internacional e descobriu o seguinte, essa empresa, ela não é uma empresa de tecnologia, são operários, né? São operários da tecnologia que estão Sim. respondendo como se fosse IA. Você entende? Olha o A absurdo, né? gravidade com que as coisas acontecem. E é muito desse cenário que eu falo para você que hoje, sobretudo na saúde, né? Eu, dentro deste meu momento, onde eu estou olhando para tudo o que, nesses últimos anos, né? Tudo aquilo que traz eficiência para o nosso setor da saúde, seja para redução de custos, seja para mitigação do risco dentro de saúde em si, a gente olha e fala, isso daqui tem fit imediato com a saúde, tem conexão, isso pode ser implantado e isso não. Que é um grande erro de vários visionários, né? Eu sou empreendedor, eu tenho uma solução para a saúde. Todo mundo quer ter uma solução. Mas o quanto o mercado também está preparado para comportar aquilo que você está construindo. E é isso uma provocação e uma inquietude que eu venho trazendo muito nas nossas mesas. Não pode ser uma tese só legal de ter. Ela tem que ser realmente resolutiva. Quem é que paga por essa solução, né? E parece bobo, mas até hoje a gente ainda vê fundadores, idealizadores, trazendo na mesa teses que já foram, inclusive, invalidadas. Não tem conexão. Rejeitadas, né? Rejeitadas. Não teve uma validação, um MVP, que sustentasse aquela tese para a saúde. E aí um monte de gente, eu quero construir, quero construir. Mas essa coisa de você construir soluções, eu estava lendo até um artigo ontem falando o seguinte, a pessoa que ela fica doente hoje, se ela tiver 5 patologias, então o cara é diabético, tem um problema cardíaco, né? Algo crônico, ele precisa usar 7 aplicativos hoje que provavelmente é uma health tech, para poder controlar qual a condição desse cara com 5 patologias, ter que usar 7 ferramentas de controle e monitoramento da sua saúde. Viável, né? E aí você vira e fala, aonde é que está a integração disso? Por que a saúde, depois desses anos todos, ainda não conseguiu fazer isso? Né? É um mercado diferente do que o mercado financeiro. Sem dúvida, né? E eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu me lembro que eu fui numa Urgent Care e um amigo ficou doente lá quando a gente estava na viagem
E eu achei bem interessante porque na Urgente Care você tem tudo. Então, a gente passou na consulta e a farmácia de manipulação está dentro da Urgente Care. Então, assim, a pessoa foi atendida e já foi medicada, ou seja, ele saiu dali com a solução completa. Eu falei assim, nossa, isso já tem mais de 5 anos. E eu falei assim, nossa, olha o tempo que isso vai levar para chegar no Brasil, né? A gente, às vezes, está quase uma década atrás de outros, de outros países, né? Se você olhar o cenário de China, a gente está muito mais, né? Muito mais retrógrado, todas as implementações, apesar da nossa cultura de prevenção e de cuidado ser melhor do que muitos países. Então, os nossos profissionais e as nossas implementações na assistência primária, muitas vezes ela supera outros países, né? Principalmente sobre a questão de humanidade, sabe? De acolhimento, de empatia, etc. Mas em tecnologia e interoperabilidade, que é os seus dados são direito teu, o seu prontuário deveria estar na tua mão, né? Mas hoje na saúde não é. Cada grande instituição, seja o hospital, operadoras, a indústria de farma, cada uma detém as suas informações e elas ainda não se comunicam. Sim. Mas eu vejo já grandes redes de farmácias mesmo, trazendo esse point of care que a gente fala, que é literalmente uma possibilidade de self-service. Você vai lá, você tem um diagnóstico, você faz um exame, você já compra o seu medicamento, e eu acredito sim, eu sou muito entusiasta da saúde, né? Que este é um futuro mais próximo do que o que a gente imagina, talvez ainda não tão acessível como seria a gente quer. Seria o Open Finance da saúde. Exato, exatamente, é isso, é o Open Health, né? A gente fala muito disso, mas assim, ainda tem muito discurso, obviamente, mas o cenário é bem favorável. Acho que a gente está num processo de retomada. E como você enxerga, né? Porque, assim, imagina que você é um outsider, né, da área da saúde, né, do que diz respeito à formação. Como é que foi para você, principalmente sendo mulher, né, se inserir, né? Acho que a gente tem uma preocupação muito grande aqui do nosso podcast, a gente trazer também mulheres empreendedoras, né? Inclusive, né, Emerson, no nosso último temporada teve bastante mulher, né? Então acho que é muito importante. E como é que foi para você, né? Então nós estamos falando num mercado que é tradicional, né? Perfeito. Então até pouco tempo atrás a gente não via, né? Acho que até por uma questão regulamentar do conselho, o médico fazendo nenhum tipo de divulgação do seu trabalho, né? Hoje a gente vê médico até no TikTok, né? Exatamente. Eu falo que aí o pessoal também, alguns passam do limite, né? Exato. Mas posicionamento, né? Como é para você, como foi para você entrar num mercado que é extremamente tradicional e que de alguma forma tem uma série de barreiras de entradas, né? Porque a gente tem 3 grandes grupos, né? Nós temos os hospitais e as clínicas, do outro lado nós temos os planos de saúde, as operadoras, exato, e nós temos as fármacos, né? Que são os grandes laboratórios. Então seria um tripé, né? Exato. Que cuida da área da saúde e você trazendo novidade para esse mundo aí. Então, eu vou te dizer, essa é uma pauta que eu adoro. A questão da liderança feminina, ela é muito latente, apesar de eu estar agora começando um posicionamento mais engajado nesse cenário, tá, Reginaldo? Mas, assim, eu era muito jovem quando eu comecei a empreender. Eu não era da saúde, né? E o que eu fiz? Me vinculei, obviamente, a profissionais que tinham autoridade dentro dessa área. Então, um médico e o engenheiro. Eu pude falar isso num evento que eu fiz para 50 médicas há 20 dias atrás, né? E onde eu disse o seguinte, eu não senti nenhum preconceito direto na minha jornada inicial. E aí, lá estava presente a Isa Minatel, que é uma psicóloga especialista e influente na área de educação parental. E quando eu trouxe essa fala no nosso talk ali, na nossa troca, já outras médicas disseram, eu sinto muita barreira por ser médica, por ser mulher nesse universo e tal. E ela trouxe até uma técnica, uma fala onde ela disse assim, tem pessoas que ancoram essas barreiras, então dói e elas paralisam ou sofrem mais. E tem pessoas que não, como no meu caso, eu não ancorei. Mas, obviamente, era um mercado tradicional, imagina,
saúde e segurança do trabalho. Eu falava com engenheiro, com bombeiro, com técnico de segurança. A gente atendia muito obras, né, construção civil, redes de estacionamentos. Então, preponderantemente, muito masculino, metalurgias também. E eu conseguia trazer esse meu posicionamento como autoridade dentro daquela construção. Falando hoje para o cenário da saúde de forma geral, aconteceu o Brasil Week, né, em Nova York, mês passado, e quando você olha as fotos, você tem 30 empresários para 2 mulheres. É uma proporção muito, muito pequena ainda hoje. E eu sou hoje embaixadora da AGETS, que é uma associação nacional, uma liga de 50 faculdades de medicina, onde a minha pauta é liderança feminina. Então, imagina que eu sou embaixadora da AGETS, que é essa associação que fala para médicas, e eu falo sobre liderança feminina sem ser médica. Então, isso para mim são chancelas de que o mercado está mudando, está se abrindo. Eu venho trazendo inovação, essa minha vivência de empreender, mostrando para essas médicas que até 2035 na verdade hoje já ultrapassou as médicas mulheres no Brasil. Mas tem mais mulheres médicas do que homens, então a gente está nesse movimento junto na AGETS, trazendo mulheres empoderadas, construindo soluções, porque a barreira, eu acho que a gente vai romper rapidamente essa bolha, sabe? Mas na prática ainda existe muito, sobretudo nas grandes instituições que você disse. Então a gente está acolhendo essas médicas, essas mulheres, dentro de rodas de conversa para trazer esse empoderamento. E você acredita que, por exemplo, qual é o papel da formação da faculdade? Porque assim, a gente atua também para vários clientes na área médica, né, dentro das nossas soluções aqui, e a gente observa que, eu não sei se é uma percepção minha, mas a faculdade ainda está bem tradicionalista em relação à formação, né? Porque você vê que esses profissionais eles vêm para o mercado sem uma visão clara do que eles vão fazer depois que se formarem, além de ficar naqueles plantões intermináveis ou para quem tem uma condição melhor, montar uma clínica, né? Sim. E quando, na verdade, a gente tem aí todo um ecossistema, muito grande, principalmente agora com o aumento da expectativa de vida, né? Então, a gente tem expectativa aí em 2050, nós vamos ter um grande percentual da população idosa. Sim. Então, ou seja, nós temos que ter saúde pública para essas pessoas, né? A gente tem que ter qualidade de vida, né? Porque mais do que saúde, essas pessoas precisam viver bem, né? Porque elas estão vivendo mais, né? Então, hoje, não é difícil pessoas completarem 100 anos até de vida. Então, como é que você enxerga essa questão da formação educacional para esse novo momento, né? Para esse plus que toda essa visão que você vem trazendo tem? Então, Reginaldo, excelente pergunta, né? Eu sou uma entusiasta da educação e da saúde, certo? Então, uma coisa para mim não dá para andar sem estar de mãos dadas, né? E o que a gente vê nos modelos hoje ainda de faculdade, de graduações, é literalmente olhando somente para o skills, a habilidade técnica do médico. Então, forma-se médicos técnicos, tá? Isso em todas as outras, mas vamos falar aqui dessa nuance em que eu vivo. E o que tem acontecido? Isso virou um oceano azul para outras instituições construírem escolas de educação voltada para soft skills, para outras habilidades que não técnicas na medicina. E isso não é só o cenário. O cara vai para uma escola tradicional, ele sai dali tecnicamente bom, mas quantos deles já bateram a tua porta e disseram assim, eu não sei o que é um CNPJ, eu não sei o que é pejotização. Ele vai fazer plantão, ele quer fazer plantão, mas ele não sabe. E às vezes ele não sabe, né? Eu entro como CLT ou eu vou entrar como PJ, porque na verdade o médico, muitos são PJs porque ele presta um serviço em mais de uma instituição, então faz todo sentido ser PJ, né? Perfeito. Então, assim, quantas vezes a gente pega esse cara aqui no final da jornada dele, depois de 8 anos estudando, e ele não sabe como fazer. E aí vem ali 2 vertentes, né? As empresas como contabilidades. Nós, por exemplo, a Clinacare foi comprada pela Medcont, que é uma contabilidade médica muito robusta, há alguns anos no mercado, com médicos que a gente olha desde do CNPJ que a gente abre até a gestão patrimonial dele, né? E, enfim, traz esse cara para um cenário de gestão de vida. Porque às vezes o cara ele nem quer abrir consultório. Ele não é nem porque ele não tem dinheiro. Ele não definiu se ele quer viver aqui ou se ele vai viver na Bahia. Você tem hoje um monte de médico ainda atuando como pessoa física, né?
Médicos como pessoa física, o cara não tem controle do que ele recebe, da onde ele recebe, né, o dinheiro. Acaba favorecendo ações, às vezes, de colaboradores, né? Ele não tem controle do que recebe, né? Não tem, não tem. E detalhe, o nível de inadimplência, o nível de endividamento médico é muito grandioso ainda hoje. Ainda que ele ganhe muito, ele não tem controle. A Regiane fala muito sobre isso, né? Como educadora financeira, ela fala que o médico é um dos que tem a maior renda no Brasil, né, em termos de profissionais liberais, e os mais endividados. Os mais endividados. E assim, ele sempre acha que com um plantão a mais ele vai suprir aquilo que ele gastou de forma desordenada. Porém, o que acontece, Reginaldo? Ele entra num burnout, hoje o maior nível de suicídios, depressões e etc., saúde mental, que está muito em pauta, é da jornada do médico, do profissional de saúde em si. Então, olhando para tudo isso, eu entendo o seguinte, o método tradicional, ele ainda precisa de um avanço grandioso, mas existem empresas que pegam na mão desse médico assim que ele gradua e aí ela vai ajudando ele na jornada. Mas a educação ainda é muito importante nesse caminhar, porque o cara fala com o contador dele, usa aquele contador como a única relação de confiança dele, e se esse contador não está antenado e não Preparado, tem um hub, não tem um hub de soluções para isso, ele só entrega mais do mesmo e aquele cara vai continuar naquela bolha para sempre. Porque o primeiro canal de confiança de um profissional é o contador. Sem dúvida. Então, hoje cabe a Tem nós. várias empresas que não têm um advogado, ela não tem uma assessoria de segurança do trabalho, ele não tem uma assessoria de marketing, mas o contador todos têm. Né? É isso. Então, a gente tem um papel hoje dentro das nossas soluções, seja falando com as maiores empresas de educação médica do Brasil, que hoje nós temos parcerias com as maiores empresas de educação médica do Brasil. Nós estamos acompanhando a curva de crescimento desses médicos graduados. A gente acompanha muito essa densidade demográfica hoje, que o médico está muito geolocalizados aqui no Sudeste, etc. Então, eu tenho uma aglomeração, concentração, né? Concentração. Por isso que a gente hoje desenvolve soluções e tecnologias que olha para as extremidades como Norte, Nordeste, etc., para dar acesso com tecnologia a minimamente uma atenção primária, né, dentro desses cenários de escassez. Temos algumas ONGs, alguns amigos médicos que fazem um trabalho incrível, sabe, de estar na assistência, que o cara chega com um pedido médico para ele de uma ressonância, ou de uma tomografia, de uma ultrassom, coisa simples, ou de um raio-x, é de 10 anos de pedido. Então, é isso que a gente vive ainda no Brasil, só por conta da concentração demográfica, médica. Então, cabe a nós hoje difundirmos esse conhecimento, trazer um médico com um olhar mais abrangente para ele se tornar, não necessariamente um empreendedor, mas se ele entendendo que ele é empreendedor, mesmo sendo um médico assistencial, ele tem que ser um empreendedor. Sim. Fluxo de caixa, gestão. Ele tem que ter uma visão de como é que vai lidar com a vida dele. Não só ele, mas como todos os outros profissionais, mas o médico em sua... escala e grandiosidade, né? A escalabilidade é muito grande, né? Agora, pegando... Como é que você enxerga, né, aproveitando o gancho dessa pergunta, a aceitação desses profissionais? Porque você imagina que você tem um formato educacional e eles vão para o mercado. Eles enxergam, né? Porque eu falo que a gente tem aquela questão do nível de consciência. Eles têm a consciência que eles precisam evoluir nisso, ou você enxerga que a consciência ainda não está muito clara? Deixa eu te contar como foi com essa minha vivência. Quando a gente desenvolveu a Clinacare, que nada mais é do que um Airbnb de consultórios. A gente conectava o profissional de saúde, que precisava de um espaço para atender, a clínicas flexíveis, funcionais, para que ele atendesse por hora. Então, nossa plataforma fazia essa conexão, fazia a qualificação do anfitrião, que é o dono da clínica, com o profissional de saúde. Quando a gente desenvolveu, a gente pensou assim, nós não vamos atender o médico, porque o médico é o cara que ele quer ter o consultório dele, ele quer ter a cadeira dele, ele quer ter o certificado, a foto e etc. Agora, os demais profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, é mais fácil, né? Cara, nós tivemos uma grata surpresa de entender que o médico estava entre as 5 profissões que mais reservava. Porque como a gente pautou sempre as nossas jornadas com análise de dados, a gente começou a entender que médico tinha uma relevância muito grande nas reservas e tinha um ticket maior, porque já é um cara que cobra uma consulta maior, né? E aí eu falei, bom, preciso trazer esse cara do 5º lugar para o 3º. Então, começamos a falar com o médico para entender o quanto que a gente conseguiria trazer esse profissional para dentro.
Então tá bom, vamos falar com o recém-formado. O recém-formado é mais flexível, o cara que talvez não montou o consultório, está na residência, etc. E para nossa grata surpresa, Reginaldo, depois de 3 anos de operação, a gente entendeu que tinha um percentual considerável de médicos que já estava desacelerando sua carreira, ou seja, os 50 a mais, que estava usando o nosso coworking, porque ele até tinha um consultório bacana em X lugar da cidade. Mas ele falou, para que eu vou atender lá? Já estou desacelerando, para que eu vou lá? É porque às vezes Deixa um ele lugar aqui atendia em pertinho. 4, 5 lugares, né? E é muito comum, né, do médico, somente aquele que está em começo de carreira, né? E alguns que já estão consolidados, ele atende até em outros estados, né? Pois é. E aí Na ele segunda vai... no estado, na terça, e chega uma hora e fala assim... Deixa eu desacelerar. E aí esse cara começou a procurar os nossos consultórios, os nossos espaços. Que faz todo sentido, para atender né? muito mais perto da casa dele. E ele cobrava um ticket, um high ticket ali, com maior qualidade de vida. Então, quando você me pergunta, Paloma, qual é a aceitação? Como diz a música, né? Para não perder o raciocínio, como diz a música do Chitãozinho e Chororó, o artista vai onde o povo está, né? É isso, né? Exato. O cara vai buscando. E esse foi o nosso conceito com a Clinicare. Legal. Foi realmente fazer com que o profissional tivesse essa liberdade e encontrasse consultórios funcionais, com uma experiência, né? uma experiência boa para o seu paciente, Legal. né? Então a gente fazia essa curadoria. Mas respondendo ali a sua pergunta, como está a aceitação? Cada vez maior, tá, Reginaldo? A gente tem tido uma abertura muito grande com os médicos hoje. Por quê? Porque a comunidade médica é a mais leal entre eles. O Conselho Federal de Medicina é muito ativo, as associações, né? Então você pega a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Dermatologia, de Reumatologia, elas estão juntas, são as que mais deliberam sobre regras, protocolos e conduta. Então eu digo que é bom, porque quando você conquista um nicho, seja cardiologia, etc., eles se retroalimentam, eles te trazem o conceito, e implementa aquela cultura. Porque, na verdade, é por isso que eu te perguntei da consciência, né? Porque quando você vai abrindo a consciência e mostrando que assim, nossa, a gente pode ter... Você imagina, né? O médico, ele está numa determinada cidade, né? Seja lá São Paulo, lá onde você mora, e aí ele precisa ampliar. Ele amplia a clínica ou ele cria uma outra clínica. Exato. E, às vezes, ele não precisa, né? Eu falo que o direito evoluiu muito nisso, né? Eu me lembro que antes da pandemia, era muito comum, né, que os advogados estivessem prepostos ao longo de todo o Brasil, né? Exato. Por quê? Porque eu não vou até a Paraíba para consultar um processo no fórum se eu tenho um colega lá que pode fazer Perfeito. isso para mim. Então, quando você começa a entender que se você trabalhar de forma compartilhada, fica muito mais inteligente, automaticamente você consegue gerar escala, né? Exatamente. A economia do compartilhamento foi realmente uma tese que ela já é, né? Ela já é real, porque como que você tinha hoje um médico que empresta a cama dele na casa de praia pro Airbnb, mas ele não queria emprestar a cadeira dele do consultório para uma Clinicare. Uma coisa muito mais íntima, né? Né? Você vê, ele empresta a cama dele, ele dorme na cama de alguém, mas ele não senta na cadeira de outro médico. Ele entra no carro de outra pessoa, né? Eu falo que Isso. quando nós éramos pequenos, os pais falavam, né? Não entre no carro de estranho, né? Ele Aí vieram as empresas de locações e fez a gente dormir na casa de estranho. Você tá entendendo? E entrar no carro de estranho, né? E agora, então, eu vejo esse movimento e eu falo assim, é muito legal ver essa mudança, sabe? O cara entendeu que ele não precisa imobilizar as coisas. E aí nós temos uma questão que é econômica aqui, né? Você diminuiu o custo do Brasil, né? Porque a partir do momento que eu não tenho que montar uma estrutura toda do zero e eu posso aproveitar uma estrutura que já existe, né? Você pega na sua área de direito, a OAB, por exemplo, em todas as cidades, né, tem ela que tem fórum, ela tem a sala da OAB dentro do fórum. Então, quer dizer, se você vai presencialmente ter uma sustentação oral ou numa audiência numa outra cidade, você pode ficar tranquila que naquela cidade você vai ter um lugar para imprimir, vai ter um lugar para você acessar um documento, ou seja... E vamos falar que a área do direito, ela acho que foi pioneira nisso, né? Porque sempre já trabalhou com essa visão de dar assistência para o profissional. Né? E aí, ao invés do cara investir, de novo, na maca, numa recepção, num ativo ali, imobilizar a coisa, ele investe no quê? Num aplicativo que já tem inteligência artificial para ajudar ele no diagnóstico do paciente dele. Então, uma coisa assim, Reginaldo, que ainda é muito... tem muito a crescer, é o quanto o médico adere a tecnologias.
Tá? Então, assim, ele pode até consultar em outro escritório, em outro consultório. Só que eu ainda vejo muito médico que prescreve a receita e manda em PDF, meu amigo. Não manda ali com os aplicativos que já existem, dele poder fazer isso do Já é celular. uma evolução, porque antes Era físico. Era uma garrancheira, né? Total, né? Era difícil, né? Eu fico imaginando, eu falo assim, nossa, a responsabilidade do farmacêutico em entender o que está escrito ali para não fazer bobagem na dosagem, etc. Não, e não entregar um remédio errado, né? errado. O nome parecido, né? Tem tudo isso, você imagina. Então, vivemos essa geração, temos agora o acesso a todos os smartphones na mão e etc. Só que eu ainda tenho muito médico que faz no computador dele, no consultório dele, a secretária imprime, ele escaneia de volta e manda para o paciente. E aí eu fico te perguntando, né, já que nós estamos falando de compliance, e o backup disso aí? Exato. Não. Às vezes... Vamos voltar a falar do passivo? Vamos voltar a falar do passivo? Assim, cara, e o backup disso aí, gente? Pelo amor de Deus. Assim, ó, meu computador deu problema. Não, e vou te contar mais uma coisa. Pensa eu quando abri minha empresa. O prontuário. Quando eu abri minha empresa de medicina e segurança do trabalho, a gente já iniciou com sistema. Eu brinco que o software era meu sócio, né? Porque o que a gente pagava para ter aquele software não era brincadeira. Só que eu nasci com esse conceito de ter tudo informatizado, porque de qualquer lugar a gente conseguia acessar. Só que a legislação ela é tão maluca que ela mandava a medicina ocupacional imprimir o prontuário, porque tinha que ter o arquivo físico. E quando a gente tinha reclamação trabalhista, que ia para a perícia, eu tinha que nomear o perito assistente técnico e mandar o prontuário. E é um calhamaço assim, porque o prontuário tem que ficar guardado por pelo menos 20 anos. 20 anos da data do desligamento do colaborador, certo? Imagina que você trabalhou 10 anos na empresa, você é desligado, eu tenho que ter 30 anos, por 30 anos guardar o seu prontuário, meu amigo. As empresas não sustentam isso. E aí aquela discussão, digitaliza? Não, mas é um documento que não nasceu digital. Um caos. Aí alguém tem que ser precursor. Fala, cara, é insustentável você manter uma estrutura física de arquivo. Eu me lembro que quando eu tive escritório contábil tradicional, mesma coisa. Eu tinha uma sala maior do que essa aqui, só de arquivo. Daí eu fico imaginando, eu falo assim, nossa, ninguém me paga para eu locar. Porque se você for olhar, pô, eu estou guardando um documento que não é meu, eu estou alugando de graça, né? Exato, exato. E correndo o risco de se der algum problema, quer dizer, eu tenho que pagar seguro para esse documento, eu não estou recebendo nada, porque esse documento não é da minha posse, e eu tenho que ter um espaço físico para guardar um documento que não é meu. E quando a empresa encerra? E quando a empresa encerra? Porque ainda, no caso da saúde ocupacional, quando a empresa fechava, mudava de prestador, graças a Deus nosso churn era quase zero, mas se a empresa muda, ela tinha que levar todo o prontuário para o novo médico responsável. E quando a empresa fecha, eu ficava com aquilo ali, entende? Você não podia nem digitalizar, não podia devolver para a empresa, porque é um documento de sigilo médico entre o paciente, que no caso é o colaborador, e a empresa de medicina ocupacional. E a gente ficava, eu morria com aquilo ali Depois você vai colocando em contrato. Eu tinha em contrato, olha, passivo, meu amigo. Você, quando encerra uma empresa, até pagar todos os impostos, você não fica ali com o negócio aberto, você vai continuar pagando mensalidade para eu manter os seus documentos. Mas cenário super desafiador, sabe? Exato. Mas é real. Uma coisa importante que a gente conversa sobre esse ativo é sobre agora logística e distribuição, né? A gente pega os hospitais hoje, eles não querem ter mais um estoque dentro, o estoque de materiais cirúrgicos e etc. lá dentro, porque é mais caro o metro quadrado que ele mantém ali para manter a estocagem dos produtos do que contratar uma terceirização de logística reversa da coisa, entende? E sem contar que você tem a necessidade de você manter aquilo ali numa temperatura de acordo com o fabricante. Dependendo do medicamento, dependendo da situação, tem toda a questão de armazenamento que onera ainda mais a operação. E sem contar que às vezes uma ampulheta pequenininha ali, né? Vale milhões. Nós estamos falando... Eu lembro que quando minha filha nasceu, né? A gente usou um remédio, né? Em gotas para cólica. E eu fiz a conta lá que o litro daquele remédio era R$17 mil
pelo valor dos 5 ml que nós compramos. Aí eu fiz a conta, ele falou assim, nossa, imagine alguém derramar 1 litro e falar assim, olha, errei. Derramei 1 litro, foi só 1 litro. Isso é 17 mil, a gente está falando alguns, né? Hoje a oncologia, ela supera aí toda a área, é 3 milhões, né? Não, e eu estou dizendo que é um remédio que é para cólica, que é para uso... Deveria ser uma coisa acessível e continuada, estamos falando de uso massivo, né? Massivo, né? Não precisa de controle e tudo mais, né? Mas aí você fala assim, nossa, 17 mil reais 1 litro. Exato. Né? E aí a gente está falando de às vezes, ml, né? Remédios de reposição hormonal e outras. Todo esse cenário, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Dentro dessa cadeia toda. Ou remédios que estão para cuidar de doenças autoimunes ou muitas vezes doenças terminais, né? Exato. Você tem toda essa parte de prescrição, né? E de remédio de alto custo, né? Toda essa parte de gestão de alto custo, hoje a gente vê muito essa responsabilidade. Os hospitais, eles estão buscando terceirizar essa cadeia, enfim, para não ficar com essa responsabilidade mesmo. Por isso que eu te perguntei, porque essa questão é muito inteligente, porque senão o que acontece, né? Eu tenho minha geladeirinha, e você tem a sua geladeirinha, e aí fica todo mundo... E aí acontece do quê? De vencer, né? Porque se você não tem uma logística interessante, você vai deixar vencer. Exato. O mesmo que acontece com as casas, né? Então, se você comprar produtos demais e você não consumir, você vai jogar fora. Exato, é desperdício. Então, essa gestão inteligente, Reginaldo, é assim, fundamental hoje, eu digo, dentro desse cenário econômico. Eu acho que o compartilhamento tem trazido para nós em todas as frentes, tá? De uma possibilidade até de ecossistemas se retroalimentarem, se tornando mais eficiente. A gente fala muito isso, né? Você é um cara que promove encontros entre empresários que fazem negócios entre si. E assim, eu acho incrível essa capacidade que você tem de conectar as pessoas certas no momento certo com a necessidade da pessoa, né? Não é sobre a sua entrega, você está ali para entregar. E automaticamente esse ecossistema que você cria te retroalimenta. Sem dúvida, você acaba virando um concierge. Nós falamos um pouco sobre isso, né? Da gente virar realmente o ponto de referência, né? Aquele lugar onde em vários sistemas tem lá, né? Você coloca o endereço e tem mais um campo. Qual a referência, né? Exato. Chegando lá, quem eu procuro, né? Estando próximo desse endereço, o que tem de conhecido que é próximo desse lugar, né? E aí a gente vai falar do quê aqui nesse cenário? Da experiência do nosso cliente. Que aí eu tô falando, não é só a experiência do nosso cliente porta para fora, mas nosso cliente porta para dentro, que são os nossos colaboradores, que é o time, é o seu sócio, etc. Essa experiência em cada produto que você desenvolve, a gente nunca pode menosprezar. Eu falo que o cunho emocional da coisa. Hoje, quando você está desenvolvendo um produto ou um serviço que vai no mercado, você tem que ter uma escutativa muito grandiosa para o reflexo mais emocional, porque não é mais só sobre racional, não é só mais... A mudança desse consumo está muito dentro disso. Eu quero uma melhor experiência, eu quero que aquele momento se torne uma memória afetiva, porque é assim que a gente indica, que a gente vende, que a gente compra novamente, que a gente não deixa aquele prestador, né? E aí, né? automaticamente, a gente passa a ter uma visão diferenciada, porque quando a gente está falando da experiência, né? Ela tem muito a ver com a preocupação com o outro, né? E você falou da questão que realmente no Brasil, né, nós temos um sistema que muita gente critica, né, mas é que não foi em alguns outros países do mundo, que é o SUS, né? Então, quer dizer, nos outros países, a maior parte dos países não tem um sistema único de saúde pública, né? Então, a saúde é toda privada. Exatamente. Né? Então, o nosso SUS aqui, ele realmente tem... é um sistema muito robusto, né? Tem problemas, como qualquer um outro, mas eu digo que, assim, eu tive a oportunidade de ir de mais de 10 países e eu falo assim, se você vai para alguns lugares, você pega um seguro saúde viagem muito robusto, ou então você quebra se você ficar doente. Exatamente. Não tem... Você volta de lá... Eu quebrei a fíbula em Nova York, cara. Fui para lá, fui patinar no primeiro dia Rockefeller Center. Eu saindo da pista, já tinha tomado todos os tomos que podia ali, estava tudo certo. A hora que eu saí da pista, meu pé enganchou na borrachinha lá, quebrei a fíbula em Nova York. Então, tive essa experiência, né? Tinha um seguro robusto, mas é aquela história, beirava assim. Acidente de... Foi um acidente dentro de um esporte radical,
cobre ou não cobre. Então, é muito importante, né, para quem viaja, pensar nisso. Eu faço trilha, eu faço algum esporte que pode ser caracterizado igual a moça como lá, né? radical. Que caiu esse final de semana na Indonésia, né? Exatamente. Então, assim, se você tem que olhar tudo isso, porque aqui no Brasil você tem vários países dentro desse Brasil, né, gente? Tem uma questão... continental, né? É muito Nós grande. somos um continente, né? Um continente. Se você olhar para outras regiões, para outros países, o Brasil são muitos O Brasil é maior que a Austrália, né? Que é um continente, né? Porque você entende? A Austrália, ela é única, né? Ela é única. Mas Oceania, né? E é isso que eu digo. Então, aqui, realmente, fazer essa política pública funcionar com efetividade, o desafio é maior, um nicho populacional muito grande, né? Eu acho que essa extensão territorial também é complexa, e aí estamos falando de América Latina também, mas eu acredito sim que assim, aqui nós temos cenários que nos possibilitam ter experiências de usuários um pouco mais mapeadas, vamos dizer assim, sabe, Reginaldo? E o que você enxerga agora que vem pela frente aí, né? Porque você comentou dessa sua jornada, eu acho que você, como disse, quebrou aí algumas bolhas, né, que tinham dentro desse mercado, né? Conseguiu tracionar bem dentro dele. E o que você enxerga para o futuro, né? O que você visualiza aí para os próximos 5, 10 anos dentro da área da saúde, que é uma área que se reinventou, né? Acho que por mais que a gente tenha aí uma série de desafios, mas é uma área que se reinventou e que trouxe aí uma série de oportunidades, né? A gente já tem aí alguns países fazendo cirurgia remota, né? Então, o que você visualiza no nosso mercado Brasil para a área da saúde para os próximos anos? Eu vou responder de forma, assim, acho que muito pragmática, sabe? Talvez até consciente demais, né, nesse sentido. Por quê? Eu acredito que quando o paciente ele deixa de ser paciente, hoje ele está numa posição de cliente, e veja bem a diferença, ele está buscando um prestador que dê para ele previsibilidade do que ele vai encontrar. Hoje o paciente não aceita mais, Reginaldo, qualquer autoritarismo ou qualquer decisão unilateral médica, até porque ele tem acesso a informações de uma forma muito grandiosa. Dentro da consulta, inclusive. Exato, em tempo real, né? Então, essa mudança de comportamento do paciente faz com que o médico, inclusive, ou outros profissionais da área da saúde, ele também tenha que se reinventar, né? Porque ou ele faz isso pelo amor ou pela dor. Nós falamos aqui da dor, do desafio da formação e do enrijecimento desse médico que era endeusado. Hoje a gente entende que ele é obrigado a fazer uma mudança de rota, porque o próprio paciente está mais exigente. Então, eu acho que com inteligência artificial, com o conhecimento mais nas mãos, vai existir uma mudança de comportamento muito importante. E aí a gente está vivenciando a indústria farmacêutica abordando esse médico de forma diferente, eles entrando em discussões mais profundas para que se lance um produto ou não. Os próprios órgãos regulatórios, como a Anvisa, vêm fazendo uma análise mais criteriosa desse mercado. Só que a evolução das coisas estão tão rápidas, exatamente considerando o que acontece fora do Brasil, que nós percebemos também os próprios órgãos anuentes um pouco mais abertos a discussões sobre o que tem lá fora e o que a gente pode trazer para o mercado brasileiro com mais eficácia. Eu acredito que o futuro agora, toda a parte de estudos científicos, eles vão corroborar um pouco mais com a flexibilidade desse mercado regulatório que é tão desafiador no Brasil, sabe? A gente tem muitas nuances dentro do mercado, muitas vozes e sem essa integração. Agora eu acredito sim que com todo esse cenário macroeconômico, todas as pontas estão mais predispostas a implementar melhorias. E fazer algo rápidas, mais compartilhado, né? Mais compartilhado, rápido, utilizando inteligência artificial, utilizando os dados do próprio paciente para ser mais efetivo. O que a gente via muito era zero desfecho dentro dos tratamentos, né? Então, você imagina que vou partir do trabalhador saudável. Eu pego um trabalhador saudável e eu coloco ele para trabalhar. Ao longo dos anos, aos 40 anos, a coluna dele não é igual ao que era aos 20. Uhum. Se a empresa não olhou para isso, passivo dentro da saúde pública, porque esse cara vai estar lá dependendo da Previdência Social e muitas vezes a Previdência não consegue custear isso pela crise econômica e ela volta para o empregador.
Considerando esse cenário, a gente olhava no consultório da ocupacional que aquilo era um problema e a empresa não implantava uma política, por exemplo, de ergonomia que ajudasse esse colaborador a ter uma qualidade de vida. Como a gente falou aqui, longevidade, a saúde da mulher é o futuro. Se a gente for falar de longevidade, eu preciso ter políticas que sejam mais eficazes. E uma vez que eu encontro uma pessoa doente, eu preciso ter um desfecho. Eu preciso saber com quem que ela passou, que medicamento ela tomou, o que foi efetivo e o que não foi, para a gente conseguir entender. Esse cara vai virar um crônico? Esse cara vai ser aposentado? Ou eu consigo realocar ele para algum lugar? E isso é uma coisa que até pouco tempo atrás não acontecia, ainda acontece numa escala menor do que poderia acontecer, mas eu acredito sim que a empresa, junto com as operadoras, e aí até os cartões saúde, que você tem visto muito agora, né? A população não tem acesso ao plano de saúde como tinha, e agora as pessoas estão buscando um custeio adicional, né? Então, eu como pessoa física, eu quero saber, eu quero poder pagar aquele médico. E aí hoje tem os cartões de saúde que te dá acesso, né? Então, essa mudança de comportamento, né? Específicos, com uma rede credenciada qualificada, essa mudança de comportamento está fazendo o sistema como um todo. É isso que você comentou da unificação, ela é bem importante porque eu recentemente perdi minha mãe, né? E ela foi tratada lá no INCOR e nas clínicas. Tá. E como ela era cardíaca e ela tem uma junta médica que cuidava dela, todo e qualquer procedimento que ela ia passar, que não era do grupo original, que era do grupo do pessoal do cardíaco, eles levaram ela para o pessoal da traumatologia, eles entravam lá no sistema e pegavam todos os exames dela. O histórico desde 2016. E é para o pessoal do vascular, olha, eu preciso conversar com o cardiologista dela. Então, assim, um nível de integração assim, que eu falo que às vezes a gente reclama do serviço público, né, do serviço, né, uma faculdade, né, que é da USP, e aí quando é bem feito a gente precisa ressaltar. Ela morreu por uma série de problemas e não foi por negligência médica, porque ela foi muito bem assistida e era bonito de ver, chegava momentos que tinha 4, 5 médicos discutindo, cada um na sua especialidade, o que fazer com esse paciente, até que ela foi para a unidade Cotoxó lá na Pompeia, né, que foi para paliativos, mas assim, o nível de entrega e de cuidado que a equipe médica teve com ela, assim, é surreal. Cara, eu fico muito feliz quando eu acompanhei com você, né, todo esse cenário. Eu fico muito feliz quando você traz esse tipo de depoimento, porque a gente vê o quanto é possível, né? Obviamente, a gente está falando de um Sudeste mais uma vez, né? Exato. Então, a gente quer muito ver isso no Amazonas, no Pará, né, no Nordeste como um todo. E é bom a gente saber que nós temos já exemplos, né? Porque assim, o fato dela ter falecido, poderia alguém falar assim, nossa, deu errado. Não, ela foi tratada de 2016 a 2025, são 9 anos de tratamento. Ou seja, e o médico, em vários momentos, falou assim, olha, o que dá para fazer isso? Ela foi para a fila do transplante, ela não quis. Né? Então respeitou-se a decisão do paciente também. Então, o que acontece? Mesmo com todas essas patologias, eles fizeram tudo que estava ao alcance. Então, assim, isso que você falou da integração mostra realmente o como faz diferença na vida do paciente. Exato. Né? E ela fez as escolhas dela e a gente respeita, né? Perfeito. Mas existia alternativas. Né? E a família está sendo trazida para esse cenário, né? Eu me lembro quanto você trazia das informações. E o psicólogo, né? Tem um psicólogo que veio conversar com a gente. Vocês têm noção da gravidade? Vocês sabem que pode ser a última internação? Então, assim, é o que você falou da humanidade. É isso, né? Você vai em outros lugares, é meio que terminou a consulta. Eu lembro que na Urgente Care lá dos Estados Unidos era assim, tocou na orelha, mais $15, né? Examinou os olhos, mais $30. Assim, a consulta começa em 150 e falou assim, eu posso examinar sua boca? Falou assim, doutor, eu não trouxe dinheiro. Não, exatamente. Fala assim, como que eu pago isso? Dá para financiar a alma aqui, né? E a coisa interessante, que no Brasil você paga consulta, lá você paga pelo procedimentos. Ou seja, cada etapa, assim, não vamos examinar agora, não, o tórax não, hoje não, doutor. Cara, mas a gente brinca, mas é muito realidade, é muita né? Diferença, né? Muita diferença. Então a gente tem que valorizar sim o que a gente tem implementado de melhorias. A gente não pode ter o síndrome de vira-lata. É o que você comentou, né? A gente está aqui numa discussão de alto nível e a gente tem que entender que tem muita coisa boa, gente. Eu fiz questão de ressaltar essa questão
da saúde que eu vivi, porque eu falei assim, Perfeito. nossa, ela estava num hospital universitário que tinha perfil e qualidade de hospital particular. Particular, exato. Exato. Assim, com uma rapidez de atendimento. Olha, precisa fazer um exame, faz hoje. Aí, às vezes, no plano de saúde, você leva 15 dias para aprovar. Real. E aí, quando você aprova, a pessoa já não precisa mais porque ela já morreu. né? 90 dias para uma consulta periódica com cardiologia. E lembrando que você está pagando. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse prontuário do paciente, como acessível. acontece hoje com a conta Gov, né? Que ela, inclusive, hoje você permite que você assine documentos, né? De forma digital e tudo unificado. Quer dizer, o meu INSS está ali, o seu Exato. prontuário onde você tomou suas vacinas estão todas ali. Eu acho que foi uma decisão muito acertada do governo federal, porque daqui a pouco a conta Gov ela vai ser o nosso prontuário fiscal e de tudo que a gente precisa, né? Você usa a conta Gov para usar o Detran, você usa a conta Gov para imposto de renda, você usa a conta Gov para o meu INSS. Então, quer dizer, um único cadastro, e eu acho que é um caminho, né? É um a caminho. Evolução, Sim. ainda óbvio, existem questões de interesses ali, né, de cada instituição, porque, veja, o prontuário dela estava na mesma instituição. A minha pergunta é, se ela mudasse de instituição, né, como seria? Não tem essa transferência. Então, a gente tem olhado para isso, mas eu acredito muito, assim, tem havido muitas iniciativas e muitas soluções para esse cenário. E aí eu volto a dizer, é uma demanda que vem de baixo para cima, né? Ainda que o governo não queira, ainda que as grandes instituições não queiram, existe um pedido que vem dos pacientes, um clamor do paciente, do familiar, dos próprios profissionais de saúde. Eu acredito nesse caminho. Muito bem, nós estamos nos aproximando do fim do nosso podcast e eu gostaria de te perguntar agora onde a gente encontra a Paloma e o que a Paloma está fazendo neste exato momento, né? Porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo, eles vão querer saber e querer conhecer melhor o trabalho da Paloma, inclusive, quem sabe, auxiliando e mentorando esses profissionais aí da área da saúde. Legal, obrigada, viu, Reginaldo, assim, mais uma vez pela oportunidade. Eu gosto muito de trazer essa visibilidade de cada área. Eu acredito muito que isso que você faz, de trazer aqui vários perfis de vários empreendedores, agrega demais na nossa vida, né? Eu mesmo sou muito provocada a cada podcast que você divulga, da gente falar, poxa, por analogia, eu podia usar essa informação desse segmento dentro da minha área. Sempre útil, né? Sempre útil. Então, tá com essa escutativa para que a gente consiga realmente trazer implementação para o nosso setor. Isso é muito rico. Então, obrigada. Eu sei que você faz isso de forma muito genuína, né? Não é só sobre o negócio, é sobre impactar mesmo. Então, estou super feliz de estar aqui. Mas a Paloma agora ela está atuando, né, como sócia executiva na Rocket Base. A Rocket Base é uma venture studio, a gente chama de venture studio por quê? Porque a gente não só faz uma gestão de captação de recursos para alavancar grandes ideias e transformar em grandes negócios, como a gente se torna sócio do projeto. Então, o que a Rocket Base faz? Ela mapeia quais são as grandes teses, as grandes dores que médicos que vivem no dia a dia traz para nós, e a gente tem uma política que é o I2B, Ideas to Business. Então, a gente transforma grandes ideias em grandes negócios, considerando uma dor real do médico. A gente sempre vem embasado através de um comitê científico e etc. E a gente desenvolve, através de uma central de serviço compartilhado, marketing, financeiro, growth, RH, tudo aquilo que um médico muitas vezes não vem com esse conhecimento de base. Mas precisa, a gente ajuda e entra nesse projeto para alavancar o negócio dele. Então, hoje eu estou num papel estratégico junto a essas empresas de entender se aquela dor é real, se aquele negócio é um potencial, muito no relacionamento com investidores para trazer governança, transparência, né? Olhando um pouquinho para essa estruturação. Estou atuando como conselho dentro de algumas empresas de saúde também, muito sobre essa estruturação. E o meu papel é muito relacional, é conectar as pontas, é desenhar projeto e
fazer alavancar. Muito bem. E quem quiser conectar com a Paloma, nós vamos deixar o Instagram dela aqui. Perfeito. Para que vocês possam conhecer mais sobre o trabalho fantástico que ela vem fazendo há mais de 18 anos na área da saúde. Isso Paloma, mesmo. foi um prazer ter você aqui conosco no primeiro episódio que abre a terceira temporada do GPS Cast, e tenho absoluta certeza que nós vamos nos encontrar muito mais vezes. Né? Com certeza, contem comigo, eu estou super à disposição, eu adoro essas trocas, adoro participar de talks e workshops, enfim, e tenho agora um compromisso real de continuar difundindo aí o conhecimento nas redes para apoiar cada vez mais, assim como eu sou apoiada pelo que eu consumo aí do GPS Cast. Muito bem. E para agradecer a sua presença aqui, nós temos um mimo do nosso podcast. Ai, muito obrigada. Olha só, assim a gente fica mal acostumada, hein? Posso abrir? Claro, pode abrir. Mostre para todos aí, né? Ó, quais são as surpresas, né? Muito bem. Pera lá. Tá bem embalado, hein, gente? Vamos. Ai, personalizado e tudo. Olha isso. E se você abrir, tem mais surpresa aí dentro ainda. Ah, pera lá. Tem aqui mais um mimo. Ah, minha caneca. Eu adoro uma caneca. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre posto ali as minhas leituras diárias, tomando meu cafezinho, gente. Aí. Obrigada, viu? De coração, uma graça. Obrigada. Nós agradecemos. Então é isso, gente. Nos encontramos então no próximo episódio da terceira temporada do GPC Cast. Até lá.